Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um Saúde News aqui no YouTube da Band News FM Rio de Janeiro. Na próxima quarta-feira é comemorado o Dia do Dentista e por conta disso o tema de hoje é sobre saúde bucal e temos uma especialista aqui para bater um papo com a gente, a Alessandra Ares, que é cirurgiã dentista, especialista, mestre, já é doutora por sinal, e dá aula na Universidade Federal Fluminense. Tudo bem? Prazer, Marcos, estar aqui para falar sobre esse tema tão relevante, né? Esse bate-papo é uma apresentação da Golden Cross e você, claro, pode interagir, pode compartilhar esse vídeo com todo mundo, dá o joinha, comenta aí no nosso chat, roda a vinheta e vamos começar. Doutora, vamos começar então esse bate-papo, vamos de maneira assim, que eu gosto de falar, maneira mais ampla, né? A importância da saúde bucal. As pessoas têm que escovar o dente 3 vezes ao dia e tudo mais, para ficar com a boca, digamos assim, cheirosa, limpa, mas não, tem outros aspectos que a gente pode detalhar aqui também, né? Sim. Cada vez mais não é mais possível a gente desconectar a saúde bucal da saúde sistêmica. A gente tem uma prevalência muito grande de doenças orais, tem umas estimativas da Organização Mundial de Saúde que 3,5 bilhões de pessoas têm problemas bucais, que 2 bilhões de adultos sofrem com a doença cárie, 500 mil de crianças têm cáries na dentição decídua. E as estimativas aqui para o Brasil também não são das melhores com relação aos índices de doenças bucais. Então, esse impacto na qualidade de vida, no bem-estar, porque qualquer doença na cavidade bucal vai gerar dor, vai gerar desconforto, vai gerar incômodo, podendo inclusive culminar com perda dentária, que aí vai gerar outros problemas funcionais e estéticos. Então, é de extrema relevância a gente trazer esse tema e conscientizar as pessoas sobre a importância da prevenção. E agora, dentro desses problemas, quais são os mais comuns que as pessoas enfrentam e, além disso, como a gente pode prevenir também? Bem, os principais problemas bucais e que as pessoas mais têm conhecimento é a doença cárie e doença periodontal. A doença cárie é uma doença que afeta os dentes, ocasionado por uma desmineralização, essa desmineralização dos dentes, da parte mineral dos dentes, né? O dente é feito de mineral, cálcio, fosfato, no formato de cristais de hidroxiapatita. Toda vez que a gente ingere alguma substância, principalmente a mais açucarada, o pH da nossa boca, que normalmente está ali girando no 6,2, 7,4, que é o normal, ele cai drasticamente, ele fica ácido. Então, toda vez que a nossa boca fica ácida, o dente perde mineral. Eu explico para os meus pacientes, para os meus alunos, que é como você explica para o paciente de maneira mais simples. Joga um efervescente num copo d'água e você vai ver aquelas bolinhas saindo. Microscopicamente, o que acontece no nosso dente, toda vez que a gente come. Alessandra, mas por que as pessoas falam tanto do açúcar? O açúcar, principalmente os produtos de açúcar refinado, é o que faz o pH ficar mais baixo. Então, quanto mais o pH cai para 2,5, 3, a gente chama de pH crítico, mais o seu corpo demora a se recuperar. A nossa saliva, ela tem uma capacidade tampão. O que é isso? Ela tem ali substâncias que devolvem esse mineral para o dente com o passar do tempo. Então, o dente, ele perde, ele desmineraliza e ele ganha, ele remineraliza. Quando que acontece a doença cárie, que é a cavidade no dente, o buraquinho? Quando você não dá tempo desse processo acontecer naturalmente. Então, pensa, a pessoa que está no escritório, que toma um cafezinho todo dia, toda hora, passou 30 minutos um cafezinho, 30 minutos outro cafezinho, a boca dela está ácida o dia inteiro. Uma pessoa que pega uma barra de chocolate e, ao invés de comer a barra inteira, ou a carreirinha ali inteira, come um quadradinho, daqui 20 minutos pega outro. É o problema dos pacotes de biscoito com as crianças que vão comendo aquilo ao longo do dia. Então, o ideal é que se tenha intervalos para que a sua saliva possa repor o mineral desse dente e você ficar ali 2 a 3 horas sem se alimentar depois das principais refeições. Dá para se alimentar muito bem, né? Café da manhã, lanche, almoço, lanche e janta, tranquilamente. Mas evitar esses beliscos e alimentos refinados e açucarados, refrigerantes. Já a doença periodontal, que é a minha especialidade, trata dos assuntos da gengiva e do suporte dos dentes. Então, a gente pode ter o sangramento gengival, edema, que é a gengivite, que é uma doença altamente prevalente. Se a gente pegar e for examinar aqui, inspecionar as pessoas que trabalham aqui na rádio, a gente vai achar inflamação gengival em quase todas as pessoas, em algum lugar ou outro da boca.
Já a periodontite é um avanço da gengivite, quer dizer que a gente já teve perda de suporte dos dentes, perda óssea, e aí o dente começa a ficar mole, pode mudar de posição e o dente pode até ser perdido por isso. E a periodontite tem impacto direto nas doenças sistêmicas. A gente tem hoje em dia, não dá para desconectar a resposta imunoinflamatória que a gente tem contra essas bactérias bucais que desencadeiam esse problema. Essa resposta imunoinflamatória está circulando no nosso corpo todo. Então, isso afeta pacientes que têm diabetes, pacientes que têm doenças cardiovasculares, doenças autoimunes, artrite. Hoje em dia, a gente tem relação com Alzheimer. Então, assim, as principais são cárie e doença periodontal. Mas a gente tem câncer de boca, a gente tem os traumas, né, as pessoas têm acidentes e caem de boca, e tem os traumatismos. Mas as principais são cárie e doença periodontal. E você comentou em relação ao sangramento da gengiva, muitas pessoas pensam que a escova de dente que está machucando, né? Não, quando você vai escovar os dentes e está sangrando, é sinal que tem um problema. Não é normal, né? Esse é um grande engano e eu escuto isso repetidamente dos meus pacientes, dos meus alunos. Minha gengiva sangra um pouquinho, doutora, mas é normal. Eu falo, não. Qual o lugar do seu corpo que, se estiver sangrando, você vai achar que é normal? Não é normal. O sangramento gengival ele é desencadeado por quê? Nós temos na cavidade bucal 700 espécies microbianas já catalogadas. Além de bactérias, a gente tem vírus, a gente tem fungos, a gente tem outros micro-organismos que passam por ali. Qual é a particularidade da cavidade bucal? Em todo o nosso corpo, colonizado por micro-organismos, o nosso epitélio descama. A pele descama, então esses micro-organismos eles passam e vão embora. E na boca não, a gente tem o dente. Então a gente tem um lugar para esses micro-organismos crescerem, proliferarem e fazerem mal. Então quando a gengivite ela é desencadeada por conta desses micro-organismos que vão crescendo e se estruturando. Então, por que a gente escova o dente? Para desorganizar esses micro-organismos. Se eles estiverem desorganizados, esses micro-organismos você vai viver de boa com eles. É o que a gente chama de simbiose. Eles estão em harmonia com o seu corpo. Ótimo. Agora, se esse equilíbrio é quebrado, a gente vai para desbiose, que é a alteração dessa relação, e aí a gente tem os sinais de inflamação, vermelhidão, edema, inchaço. Pode nem ter dor. Tem muita gente, a doença periodontal é uma doença silenciosa, como a cárie também, nos estágios iniciais ela é silenciosa, como vários tipos de câncer de boca são silenciosos no início também. E as pessoas vão convivendo. Não está incomodando, eu não vou fazer nada com relação a isso. E agora, uma vez que a gente tem um diagnóstico de alguma doença bucal, que agravamentos a gente pode ter? Que outras doenças a pessoa pode acabar sendo infectada por conta de algum ferimento, de alguma bactéria na boca? Então, as principais complicações que a gente vê decorrentes de problemas bucais realmente podem ser oriundos de cárie e doença periodontal. Por exemplo, a cárie, no seu estágio inicial, o nosso dente, ele tem 3 camadas, né? Esmalte, a parte mais externa, dentina, que é intermediária, e a polpa, que é interna, onde você tem vaso sanguíneo e nervo. Quando a cárie é só de esmalte, clinicamente ela é uma mancha branca. O dentista detecta ela bem precocemente no consultório, secando, e orienta o paciente a higienizar, fazer uso de flúor e tudo mais. Quando ela já chega na dentina, ela já começa a se aprofundar. Aí ela tem que ser tratada no consultório, com a famigerada broca. Né? Sim, tem que ter uma intervenção para a gente remover esse tecido. O que é a cárie? É o amolecimento do tecido mineral do dente causado por micro-organismo. É isso que é a cárie. É o buraquinho. O buraquinho é porque o tecido vai sendo comido mesmo, vai sendo criado um espaço. E aí, quando que dói o dente? Quando essa cavidade começa a se aproximar muito do tecido pulpar, que é onde você tem a vascularização e a inervação. Então, no princípio, esse sentimento de dor, ele é lento, ele é ocasional, de vez em quando dói, mas passa, e as pessoas vão levando. Isso se chama hiperemia pulpar, é uma alteração inflamatória. O problema é que quando esse estímulo de micro-organismo começa a ficar muito constante, a polpa não dá mais conta, e aí vira uma pulpite aguda. Por que a dor de dente é uma dor pulsante e lancinante? Porque para onde que o tecido vai se expandir? Quando a gente tem uma inflamação no incha, dentro do dente incha para onde? Para lugar nenhum, não tem para onde inchar. Então ele fica pressionando as paredes ali da cavidade pulpar e é uma dor. Quem assistiu o filme Náufrago lembra da cena do Tom Hanks com patins, né, de gelo arrancando o próprio dente de desespero.
Então, realmente é uma dor muito forte. Então, o grande lance é não deixar chegar nesse ponto, fazer a prevenção. Mas quando a gente tem essas pulpites agudas, irreversíveis, ou quando a gente tem abscessos, porque o conteúdo inflamatório infectado dessa microbiota, desses micro-organismos, ele pode se disseminar para os tecidos. Então, você pode ter os abscessos orais, inchaços na gengiva, inchaços na face. Esses abscessos podem se disseminar para o mediastino e dar problemas pulmonares. Ele pode se disseminar para o cérebro e dar angina de Lúdio, que é uma condição que a pessoa pode realmente vir a óbito por conta de um dente inflamado. Então, essa inflamação a gente pode ter nas doenças periodontais também. O paciente tem uma periodontite não tratada. O que é a periodontite? É a perda de suporte dos dentes com bolsas ao redor dos dentes. A gente tem suco em volta dos nossos dentes. O paciente vai lá, a gente sonda 2 milímetros, 3, até 3 é normal. A gente usa um instrumento para ver essa medida. Num paciente com periodontite, muitas vezes ele tem 4, 5, 6 milímetros de profundidade, até mais. E o que quer dizer isso para a gente? Que ele está perdendo o suporte dentário ali, que ele está inflamado, que ele tem bactérias ali que são extremamente agressivas. São bactérias anaeróbias. Tem, inclusive, uma analogia que, se você tem periodontite generalizada, equivale a você ter a palma da sua mão sangrante. Só que ninguém está vendo, porque está dentro da boca. E é silencioso. Então, quando o paciente chega para a gente e fala assim, doutora, eu estou ficando com dente mole. Isso já é o fim da linha. Isso já é assim, dependendo do grau de mobilidade, é irreversível, não tem o que fazer. Criar nas pessoas, de maneira geral, a cultura da prevenção. Né? O custo do cuidado é bem menor do que o custo depois, né? O custo da prevenção é bem menor do que o custo depois do reparo. É igual a gente ter um carro e nunca levar para uma manutenção e ficar andando com o carro e deixa que daqui a pouco vai dar certo e não troca um óleo e não vê um pneu. O nosso corpo é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, assim, é mais uma questão cultural, né? A gente observa que, por exemplo, mulheres já têm um hábito desde muito novas de procurar serviços de saúde, de fazer um preventivo ginecológico. Homens nem tanto. Mas essa cultura de manutenção odontológica, ela precisa ser criada na população. Se você vai no dentista uma vez por ano, que seja, porque tem pessoas que precisam ir no intervalo menor. Quem tem já algum problema detectado, ou está fazendo algum tratamento para um câncer, por exemplo, ele precisa ir num intervalo menor. Quem tem periodontite não pode ficar mais de 6 meses sem a consulta. Agora, uma pessoa que não sente nada, que não se incomoda, 1 ano pelo menos, vai lá, faz um check-up, vê se está tudo ok. O dentista é a melhor pessoa para diagnosticar problemas no início e evitar esses problemas como esses abscessos e essas coisas. Agora, você comentou no início do nosso papo os alimentos que prejudicam o dente, né? Tem alimentos que ajudam no fortalecimento? Sim. Cada vez mais, como a gente falou no início, a saúde bucal ela não está desconectada da saúde sistêmica. Então, tudo que a gente escuta com relação a bem-estar, a bons hábitos alimentares, ele se aplica à saúde bucal. Tem várias pesquisas feitas em populações que têm uma alimentação muito rica em fibras, legumes, frutas. A gente tem alguns alimentos, por exemplo, como a maçã, que ela é sabidamente adstringente. E essas pessoas têm baixíssimo índice de cárie. Ao mesmo tempo, quando você vai investigar populações que abusam do uso de refrigerantes e carboidratos refinados, de gordura hidrogenada, biscoito, então a incidência de cárie realmente é muito alta, porque esses alimentos são considerados pegajosos, são alimentos que grudam na superfície dentária, são mais difíceis de higienizar e aí realmente a gente não se beneficia. Então, a gente orienta os pacientes até nesse sentido, de se alimentar mais com legumes, verduras, assim, a gente tem alguns alimentos. Carência de vitamina C pode estar envolvida com o desenvolvimento de gengivite, de alterações gengivais. Então, consumo frequente de vitamina C também é uma recomendação boa. Até para os pacientes em tratamento periodontal, a gente tem feito essa recomendação. Os níveis de vitamina D, por exemplo, então, quer dizer, alimentos também ricos em cálcio, né? Também é interessante. Consumo de laticínios, queijo, também podem ser benéficos. Bom, agora a gente vai falar um pouco da parte prática da escovação. Então, a doutora trouxe até aqui alguns elementos, já estão à mesa, para você entender um pouco melhor de como escovar, utilizar fio dental. A gente vai falar tipo de escova, quantas vezes ao dia, pasta, enfim, um aulão para quem está acompanhando o nosso bate-papo.
com a doutora agora, então vamos começar por onde? Bom, essas são dúvidas assim recorrentes e diárias no consultório. Todas as pessoas têm esse tipo de dúvida. Então, com relação à escovação dentária, escovar o dente quantas vezes por dia? Então, a recomendação 3 vezes ao dia, não tem evidência científica. Ela foi uma criação de produtos de higiene bucal, de empresas de propaganda para estimular o consumo. Quando a gente vai para o campo da pesquisa, a gente percebe que qualidade da escovação é muito mais importante do que quantidade. Então, escovar o dente 1 vez ao dia, com eficiência, limpando de maneira eficaz todos os dentes, é melhor do que escovar 3 vezes rápido de mau jeito. Então, uma questão importante é o tempo de escovação. Muitas pessoas escovam o dente muito rápido, ficam 10 segundos, 15 segundos escovando, e quando o tempo ideal de escovação é 1,5 minutos a 2 minutos. Isso é importante. Outro detalhe importante é com relação à sequência de escovação. A gente tem que pensar, quando a gente vai limpar os nossos dentes, que o nosso dente, esse é um manequim cirúrgico, mas dá pra gente ver. E o nosso dente tem 5 lados. É o lado da frente, o lado de cima, de dentro e as laterais. Então, tem 5 lados. A escova de dente limpa 3 lados. E o fio dental limpa as outras 2 laterais. Nenhuma escova de dente limpa essa parte que a gente chama de proximal dos dentes. É a lateralzinha do dente. E é difícil, hein? Pois é. A gente vai chegar já nessa questão do fio. E então, um outro erro é colocar uma quantidade muito grande de pasta na escova, tem que ser uma bolinha do tamanho de um grãozinho de ervilha, mais ou menos no meio das cerdas. Sempre escova macia, cabeça pequena. É o padrão ideal. Não importa se é escova importada, se é escova nacional. Modelos assim? É porque a indústria cria nomes específicos para atrair, mas não faz a menor diferença. Você comprar a escova mais barata, que tiver esse formato macio, o que pode acontecer às vezes é que uma escova um pouco mais cara, de uma marca mais famosa, ela vai ter uma durabilidade das cerdas um pouco melhor. Mas essa é outra questão, a troca da escova de dente. Já vou falar disso. A escovação ela tem que ter sequência. Quando você coloca o creme dental e já começa a escovar o dente de qualquer jeito, em cima, embaixo, do lado do outro, sua boca fica contagiada por menta e você esquece onde você já limpou. Então, você tem que encostar a escova lá no último dente da arcada superior, esquecendo que existe arcada inferior, e você vem de 2 em 2 dentes, fazendo um movimento circular e vibratório e varrendo. E vem andando para frente, movimentando a mão, é um movimento de vibração e varredura, até chegar no último de dentro. Chegou no último, você vai para dentro, só da arcada superior. E a mesma coisa, vibração leve, giração e varre. Esses da frente, a gente varre para frente aqui. Que quando a hora de sujar o espelho, né? Isso, exatamente. Quando você chegou no último, você vai ao oclusal, que a gente fala, que é essa parte de cima. Feito. E quanto tempo demora isso, doutor? Isso aqui demora 15 segundos, 20 segundos. Porque é uma sistemática só, mas... E aí depois você faz a mesma coisa embaixo, tudo pela frente, tudo por dentro e varre em cima. Quando você acabou de fazer isso, aí você continua a escovar. Aí você já passou e você faz da maneira que você quiser, em todos os dentes. O fio dental, ele pode ser usado antes ou depois da escovação. Isso não tem também muita ciência, é muito mais uma questão de gosto, usar antes e depois. Agora, então vamos lá, o fio dental. O ideal é que ele seja usado todas as vezes que a gente higieniza. 1 vez ao dia? Pelo menos, e vai depender muito de paciente para paciente, porque tem pessoas que têm espaços interdentários por causa de tratamento de aparelho. Já usei aparelho, ficou um espaço ali, tudo que eu como acumula. Então, ele vai ter que usar fio dental de maneira mais recorrente. Mas se uma pessoa tem os dentes todos na posição normal, 1 vez por dia é o mínimo que você tem que usar para você ter saúde. Tem que ser pego um pedaço grandezinho de fio, não é para pegar um pedaço pequeno, porque a gente enrola esse fio no dedo e a gente vai correndo ele aqui ao longo dos dentes. E ele tem que passar no espaço interdentário e abraçar a cervical do dente, que é essa parte mais da gengiva lá. E ele tem que entrar na gengiva. Eu brinco com os pacientes, a gente faz essa instrução de higiene com o espelho, e o paciente, ele toca na gengiva e sai. Dá nervoso. Não, tem que entrar. Porque assim, doutora, como é que eu vou saber o limite? O seu corpo te dá o limite. Você vem de levinho, ele entrou no sulco, você passa o fio para frente e para trás e tira. Só que tem um detalhe importantíssimo do fio dental, Marco. Já tem muitas pesquisas dizendo que
e isso é uma realidade, a maioria das pessoas não tem destreza manual para usar fio dental, não consegue usar da maneira correta. Por conta disso, a recomendação que a gente dá para todos os pacientes hoje em dia é escova interdental. Olha. Essas escovinhas, aparelho, né? sim, eram as famosas escovinhas que a gente usava nos pacientes com aparelho. Ela tem de vários tamanhos, por quê? As pessoas têm diferentes posições de margem gengival e de nível ósseo. Quando vai passando a idade, geralmente a gente tem alguma perda de papila, alguma recessão gengival, e aí a gente consegue facilmente entrar embaixo dos pontos de contato todos e... Então, para usar a escova interdental não precisa de destreza nenhuma. Tem escovas que têm cabos, que são iguais à escova normal, e você coloca lá. Então, a gente indica a espessura da escova de acordo com como é a gengiva do paciente. E a melhor indicação é essa. A gente tem escovas unitufo, que são escovinhas de um tufinho só, que servem. Eu não consigo limpar bem a parte da frente dos meus molares lá atrás. Você vai entrar aqui, você vai só entrar pela sua bochecha, né? Quando a gente tem um manequim, é melhor. Parece que não tem uma bochecha aqui, mas tem. E o paciente consegue compensar as inadequações da escovação convencional. Esse aqui, é um passador de fio dental, isso é para criança. Mas ele pode ser usado para adultos que não têm destreza também. Então, você vai pegar, ele vai só ser inserido aqui, em todas as partes aqui, entendeu? Você entra, corre com ele e vai puxando. Essa é a pior parte, né? No meu caso, tem uma mão grande, chegar... aí não consegue. É então, assim, esse aqui é de uso único, você vai usar e vai jogar fora. E ele é muito bom para pacientes, por exemplo, pacientes idosos, pacientes que têm Parkinson, que não conseguem higienizar, que têm problemas motores, pacientes especiais. E crianças a gente indica bastante. E o limpador de língua, Isso é importante. A gente pode escovar a nossa língua, a gente pode pegar a nossa escova. Agora, muitos pacientes relatam que têm ânsia de vômito, que não conseguem colocar a escova muito lá atrás. Se não conseguir usar a escova, é uma maneira bem fácil de você raspar a sua língua uma vez por dia também, porque a língua alberga uma quantidade muito grande de micro-organismos. E as pessoas que têm queixa de halitose, que é o mau hálito, geralmente está associado com sabor lingual, com microbiota da língua. Então, a gente precisa fazer essa higienização de língua e a gente indica, principalmente para pacientes idosos, pacientes que usam prótese total, porque ele escova o quê da boca? Nada. Ele escova a prótese na pia e coloca na boca de novo e a língua fica ali sem ser acessada. Então, a gente tem que orientar a usar o limpador de língua também. Então, a melhor escova é aquela que você usa adequadamente. Independente de preço, você pode comprar aquele pack que vem com 4, você pode comprar a econômica. A troca de escovas ela deve ser feita quando as cerdas ficam gastas. Então, se a escova começa a esfiapar uma cerda para lá, para cá, ela já está ficando gasta. Ela dura menos se você guarda ela molhada. Então, você favorece o crescimento de fungo, de micro-organismo na sua escova. Ela nunca deve ser deixada naquele copinho na pia do banheiro, porque dá coliformes fecais na sua escova, né? Dá uma descarga no banheiro. Você tem ali contaminação de micro-organismos. Então, sempre a escova tem que ser seca e guardada num ambiente apropriado, ou usar aquelas capinhas. E assim, o tempo de troca. Se a pessoa faz muita força na escovação, que também não é indicado, porque a escovação traumática, ela irrita a gengiva, ela causa recessão gengival, não é legal. Tem que ser com uma mãozinha leve, mas tem gente que tem uma mão mais pesada, homens principalmente, e que a escova ela começa já a deteriorar com uma semana de uso. Então, o que eu faço, Alessandra? Você troca a sua escova toda semana. A minha escova, eu troco a cada 2 meses ou 3 e ela está perfeita. Dá pena de jogar no lixo, porque ela não está com sinal de muito uso, mas como é que a gente sente? Já não sente mais tão limpo. A referência que a gente tem de higienização após a escovação é que a gente tem que sentir os dentes muito lisos. A nossa referência de lisura é o incisivo central. Passa a língua no incisivo central. Essa lisura você tem que sentir nos dentes de trás também. Passa a língua. Se você sentir rugosidade, é porque está sujo, é porque tem micro-organismo, tem biofilme ali. É um padrão. Então, pode reparar, se você abrir uma escova hoje, tirar da embalagem e escovar seu dente, vai ficar tudo muito lisinho, porque ela está ali com a eficácia, com a cerda perfeita. Outra dica também de escova são as escovas elétricas. As escovas elétricas são excelentes recursos, tanto para quem tem problema motor, para criança, para você dar um estímulo, e para adultos também. Para adultos também, porque você tem várias que tem pilha, tem umas que você recarrega, e você pode usar uma vez por dia, você não precisa fazer todas as escovações com a escova elétrica, mas ela limpa realmente, ela chega em lugares assim que não depende tanto da habilidade da pessoa para escovar. Creme dental. O creme dental, então, a gente adequa também os cremes dentais às necessidades dos pacientes, mas de maneira geral, a grande maioria dos pacientes pode usar o creme dental da sua preferência.
porque a gente tem uma variedade muito grande de marcas, mas basicamente os cremes dentais eles têm detergente, que é o lauryl sulfato de sódio, que produz a espuma e que ajuda ali a gente ter a sensação de limpeza. Eles têm algum princípio ativo, eles têm flúor, são veículos de flúor, o que é benéfico para a gente fortalecer o esmalte do dente. Então, assim, é meio que gosto do freguês. A gente tem indicação de cremes dentais especiais, por exemplo, para pacientes que têm hipersensibilidade dentinária. Então, tem cremes dentais específicos para sensibilidade. Crianças têm que usar cremes dentais diferentes dos adultos, porque elas têm o esmalte, a composição dentária realmente é diferente. Então, a concentração de flúor é menor nas pastas de crianças. Os abrasivos, que são as substâncias que fazem a limpeza dos dentes, também são em menor quantidade. Então, a criança não deve escovar o dente com creme dental de adulto. Agora, um alerta que a gente faz para a população de maneira geral é que não se iluda com cremes dentais clareadores. Eles estão à venda no mercado, eles existem, mas o creme dental não clareia o dente. O creme dental tira manchas. Manchas extrínsecas que a gente fala, manchas que a gente faz de tomar muito café, vinho, manter o resultado de um clareamento, mas eles são também perigosos porque eles têm mais substâncias abrasivas e eles podem dar sensibilidade dentinária. Se uma pessoa que já tem a recessão gengival e já tem as raízes expostas, e isso é uma condição muito prevalente, a gente pega uma população de 30 anos para cima, quase todo mundo tem recessão gengival em algum ponto da boca. E aí pode ter essas sensibilidades. Teve uma época que teve uma marca grande que lançou um creme dental muito badalado. Nessa semana eu atendi, sei lá, umas 5 pessoas muito jovens com dor de dente. Caramba. E eu fiz a pergunta, você está usando o creme dental tal? Sim. Pode parar. Porque não está te fazendo bem. Então, assim, esfregar carvão no dente não é indicado. Esfregar bicarbonato. Aí vende na farmácia bicarbonato. Essas substâncias, elas fazem uma abrasão, elas removem uma estrutura química ali do esmalte, dão a falsa sensação de clareamento, mas ele é momentâneo. Rapidamente, como o dente ficou mais rugoso microscopicamente, ele vai pigmentar mais rápido, dá um efeito rebote. Então, se você quer clarear seu dente, você tem que procurar o dentista. Não é um produto que você vai comprar que vai fazer isso. E o creme dental, ele é um grande coadjuvante, né, para a gente usar. Mas se eu tiver que enfatizar, eu não tenho creme dental. Você vai fazer a escovação mecânica, você vai escovar com a tua escova e água, e você vai ter uma eficácia já por conta da ação mecânica. Sim. É lógico que o creme dental, com todos os seus veículos, ele é universal. Acho que é difícil você encontrar alguém que não use creme dental hoje em dia. Mas... E o enxaguante? O enxaguante também tem indicações muito específicas. Se você perguntar assim, todos os pacientes precisam fazer uso de enxaguante bucal? Não. Não. Se o paciente tem uma gengivite, a gente tem alguns bochechos específicos para esse quadro, como, por exemplo, os bochechos à base de clorexidina. Pacientes que estão fazendo ortodontia, que acumulam mais placa ali em volta do aparelho. Crianças com alta atividade de cárie. Pacientes que estão acamados, que estão em UTIs e precisam ter uma higiene dentária mais cuidadosa, a gente tem bochechos específicos para isso. Agora, esses bochechos do dia a dia, eles acabam tendo um efeito muito mais cosmético. Eles têm alguma ação antimicrobiana, alguma. Mas pensa uma coisa, foi o que eu falei lá no início da simbiose e da disbiose. A gente quer matar micro-organismos bucais? Não. A gente quer conviver de maneira boa com eles. Então, quando a gente olha numa propaganda da televisão, um enxaguante que explode os micro-organismos, a gente, como dentista, a gente ri bastante. A gente fala assim, não mata 100% das bactérias. Não mata. Não mata, não elimina, porque esses dados que eles colocam na propaganda é de um laboratório. Você vai num in vitro, num estudo, matou as bactérias todas. Mas quando você chega na boca, a gente não quer matar micro-organismo, a gente quer equilíbrio, a gente quer viver num equilíbrio. Então, ele pode ser usado, mas ele não é extremamente necessário para todos os pacientes. Um dentista pode recomendar ali se você tem indicação ou não. E para a gente fechar esse bate-papo, já trouxe uma visão bem geral, até de uso e tudo mais, mas tem um aspecto que é muito importante, né? Você trouxe no início, mas para a gente trazer para os pais, em relação às crianças. Em que momento a gente começa essa educação? Como é feita a criança que não está escovando dente direito? Que momento que ela precisa ir para o dentista? Como é que é esse passo a passo da fase infantil? Olha, a recomendação dos odontopediatras é que realmente a criança seja levada ao consultório na erupção do primeiro dentinho, no bebê ainda. Existe esse ramo da odontopediatria, que é a odontologia para bebês, porque realmente os pais ficam muito perdidos na maneira de higienizar aqueles dentinhos. Então,
Tem recomendações de usar gaze, de usar dedeiras, que são como se fossem pequenas escovas que a gente bota no dedo e massageia a gengiva. Mas o fato é que tem que ter higienização. A criança que acostuma a ter essa manipulação, a limpar os dentes, ela já cresce com o hábito, para ela é uma coisa natural. O fato é que crianças pequenas não higienizam bem. Então, elas têm que ter a supervisão de um adulto. Pelo menos uma vez por dia, tem que ter um adulto ali escovando junto, mostrando que geralmente as crianças não gostam. Ou então elas engolem muito creme dental, porque a gente compra aqueles creme dentais de fruta, gostosinho, e elas acham que aquilo é uma brincadeira, e a gente tem que ficar de olho para não ter uma ingestão excessiva de flúor, porque existe uma doença chamada fluorose. O excesso de ingestão de flúor pode dar uma formação dos dentes permanentes, que é uma hipoplasia, os dentes ficam esbranquiçados. Então, a gente tem que ficar atenta para essa deglutição de creme dental, seguir a recomendação do flúor certinho e ter uma atenção extrema com a alimentação das crianças. Não ir dormir sem fio dental, tentar não colocar açúcar na mamadeira da criança, tentar evitar, né, esses alimentos açucarados, porque, inclusive, existe cárie de mamadeira, uma prevalência gigante. A gente vê crianças, às vezes, de 2 anos, que perdem todos os seus dentes de leite por causa de cárie de mamadeira. Então, cuidar da alimentação, não incentivar crianças a consumirem refrigerantes, açúcar, biscoito recheado. A criança pequenininha, ela não precisa consumir isso. Ela tem que ser incentivada realmente a comer fruta, verdura, beber água. Até esses sucos de caixinha, botar um lanche aqui para a escola, vou botar um suco. Os sucos são extremamente açucarados e fazem muito mal. Então, a criança tem que ser acostumada a beber água. Na verdade, para a criança, é a extensão dos hábitos que a gente tem para a gente, a criança vai copiar. Quando eu trabalhava no posto de saúde aqui no Rio, trabalhei 6 anos na prefeitura, depois eu fui para o centro de especialidade odontológica, e as mães reclamavam, né? Doutor, ele come biscoito. Mas ele trabalha, mãe? Ele tem dinheiro para comprar biscoito? É a senhora que compra, né? Porque às vezes é o mais fácil no corre-corre do dia a dia. Então, a gente tem que realmente incentivar. Comer uma banana dá menos trabalho do que abrir um pacote de biscoito. Então, é isso. É fazer o importante, a mensagem que fica é fazer visitas periódicas ao dentista para que esses problemas sejam diagnosticados da maneira mais precoce. Então, uma cárie, quando ela é mancha branca, ela é reversível. Uma gengivite, quando ela está ali só gengivite, sem perda óssea, ela é reversível. Volta uma condição normal. A saúde gengival é restaurada. E outro problema das crianças são os problemas de mastigação. A criança pode ser respiradora bucal, ela pode chupar dedo, ela pode ter problemas ali no encaixe dos dentes dela, que a gente chama de problemas oclusais, e que o odontopediatra já detecta, e precocemente ele já orienta a começar um tratamento ortodôntico, né, que a gente chama de ortopédico, que na dentição mista, dos 6 aos 12, 13 anos, são aparelhos que a gente usa para estimular ali o bom posicionamento dentário. Então, isso é muito importante, não esperar ter problema. O problema da cultura não é só do brasileiro, isso é mundial. Sim. É que eu vou na hora que dói. E na hora que dói não está bom. Se a gente fizer consultas periódicas e visitas de manutenção, a consulta odontológica não é sofrida, não é doída, é a famosa limpeza. Eu vou fazer a limpeza, mas nessa consulta de limpeza eu vou ter um risco de cárie, de doença periodontal, eu vou ver meus terceiros molares, eu tenho não que extrair terceiro molar. O dentista vai te indicar o melhor tratamento e você não vai ter problema. Você vai a vida inteira, essa história assim, eu odeio dentista, porque eu vou lá para sofrer. Se você for para fazer manutenção, não sofre. Não é sofrido. O sofrimento é quando você tem coisas já, problemas. Imagina, extrair um dente, ter que fazer um implante, ter que fazer uma cirurgia mais avançada. Isso é realmente... São procedimentos mais complexos e que não são agradáveis. Eu também não gosto de ser paciente. Quando eu sou paciente, também não acho legal. Apesar de ser dentista. Então, o caminho é a gente ir para se cuidar preventivamente, profilaticamente, que aí a gente garante saúde bucal e saúde geral. Agora, doutora, para encerrar, tem um presente da Golden Cross para você. Ai, muito obrigada. Agradeço a participação. Uma lembrança e considerações finais, né? O bate-papo nosso foi maravilhoso. A gente trouxe diversos temas práticos também. E tem outros que ainda estão por vir, que a gente, fora do ar, até conversou, mas acho que, de uma maneira geral, a gente trouxe aqui. Traz uma palavra final. O que ficou faltando aí nesse bate-papo que você pode trazer para os espectadores? Olha, a mensagem muito importante é que realmente que as pessoas busquem se consultar com um profissional de odontologia,
Nós somos o país que tem a maior quantidade de dentistas no mundo. Então, a gente tem muito profissional habilitado para identificar essas condições. A gente sabe que, por conta de condições financeiras, muitas pessoas não vão procurar os serviços. A gente tem dentro do SUS, nos serviços públicos, profissionais habilitados. A gente tem uma ampla rede de assistência odontológica. Então, realmente, as pessoas precisam procurar os serviços, tanto no setor público como no privado, como na área de convênios, para poder fazer essa prevenção, fazer a consulta, diagnosticar esses problemas da maneira mais precoce possível. Identificar cáries, doença periodontal, bruxismo, maloclusão, até cânceres em estágios iniciais, ver essa correlação com doenças sistêmicas. Tem muitos pacientes que têm problemas ortopédicos, às vezes, problemas de coluna, problemas articulares, quando vão verificar onde está o problema, onde está um foco de infecção, onde tem ali uma inflamação localizada, está na cavidade bucal. Então, essa interação cada vez maior da odontologia com a medicina, é uma relação multidisciplinar, na verdade. Então, que as pessoas tenham consciência de que a prevenção é o melhor remédio, é o mais barato, é o que vai ser mais rápido e que vai garantir bem-estar, qualidade de vida, saúde, função estética. Não é só estética, né? A odontologia hoje em dia tem muita estética envolvida, mas principalmente a gente está preocupado com a função, que a gente consiga ir para o nosso trabalho, fazer as nossas atividades sem ter dor, sem ter incômodo, sem ter desconforto, sem ter vergonha. Então, o dentista é amigo. O dentista está aí para ajudar e diagnosticar isso tudo e orientar da melhor maneira. Eu agradeço muito a oportunidade. A gente agradece você também que participou conosco, viu aí até o final. Compartilhe para todo mundo, dê o joinha no nosso vídeo. E, claro, você fica ligado, tem a playlist do Saúde News, já tem outros vídeos que a gente colocou, já publicou. Em breve teremos muito mais. Então, participe à vontade do nosso canal do YouTube Band News FM Rio. Chegando ao fim, mais um Saúde News, apresentado pela Golden Cross. Até o próximo, gente. Tchau, tchau.